A mensagem de Deus precisa chegar para todos os seus filhos. E para atender a essa missão, algumas paróquias pelo Brasil já estão usando a língua de sinais para atender os surdos que acompanham as transmissões pela internet. A paróquia ela abre essa possibilidade da interpretação, em língua brasileira de sinais por causa de um carisma pessoal meu, né? Eu tenho como missão, eu sinto dentro do meu coração uma missão de levar a palavra de Deus também para esse grupo de pessoas. Obedecendo ao mandato de Jesus, lá em Marcos capítulo 16, que ele diz, né, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, desde sempre, desde o começo da minha formação sacerdotal, eu senti no meu coração o desejo de anunciar a palavra, de levar a palavra, inclusive para os surdos, né? Como surge a partir de um carisma pessoal, uma missão pessoal, e como nós nunca tivemos a presença dos surdos aqui na paróquia, cotidianamente, mas na situação de pandemia que nós estamos vivendo, vi uma possibilidade de fazer com que essa missão chegasse também, né, a palavra chegasse às pessoas nas suas casas por meio das transmissões. O padre Warlen também consegue se comunicar por meio de Libras e conheceu a necessidade. A ideia de criar uma estrutura foi amadurecida e hoje a paróquia Santa Genoveva em Goiânia consegue ser um modelo a ser seguido. Eu acredito que a acessibilidade é algo importante dentro da igreja, né? E levar a palavra de Deus para qualquer pessoa que seja, deve trazer dentro do nosso coração uma grande alegria, ainda mais no coração de um padre. Eu ficava imaginando no tempo da formação que muitas pessoas, muitos surdos, né, talvez não teriam acesso aos sacramentos, como por exemplo uma confissão. É possível fazer uma confissão por meio de intérprete, mas é constrangedor que o surdo tenha que falar os seus pecados para o padre e também para uma outra pessoa, né, para que haja uma comunicação. Então eu comecei a pensar um pouco nisso, né, como seria bom e importante que o padre pudesse receber o penitente e o surdo poder confessar na sua própria língua. E no dia em que eu atendi pela primeira vez um surdo na língua brasileira de sinais, eu senti uma emoção e uma alegria muito grande, porque era um sonho, um desejo que estava ali se cumprindo a partir daquele momento em que eu me tornei sacerdote. Com a limitação das pessoas dentro das igrejas, as transmissões das missas ao vivo pela internet estão cada vez mais populares. Aqui na Paróquia Santa Genoveva existe a colaboração da Pastoral dos Surdos, fazendo com que esse projeto atinja um público no Brasil inteiro. E agora, por essa questão de tecnologias, nós podemos atingir ainda mais ao nível de Brasil, todas as outras pastorais espalhadas pelo país e que vários surdos de outros lugares, outros estados podem estar também tendo acesso às celebrações. O Douglas é integrante da Pastoral dos Surdos há 12 anos e ele se interessou em aprender Libras após acompanhar que algumas paróquias estavam realizando este lindo trabalho de acessibilidade. Dentro da igreja onde eu participava, quando eu era criança, existia um grupo de intérpretes, a pastoral já se vivia ali, e existia uma grande comunidade surda. Então eu me aproximei deles e os próprios surdos foram me ensinando no dia a dia, convivendo, e eu fui convivendo com eles, não só dentro da igreja, mas fora, fazendo amizades. Claro que eu também fiz um curso para me profissionalizar na área, certo? Mas o mais gratificante para mim foi a questão do contato com os surdos mesmo. E hoje eu me sinto agraciado de poder aprender uma língua que eu levo como profissão para a minha vida. Para que a mensagem chegue de uma forma online para quem está assistindo, uma estrutura funcional teve que ser montada dentro da igreja. A acessibilidade, ela demanda algumas preparações, seja por meio da transmissão, seja ao vivo, né? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que os ouvidos do surdo são os olhos. Então, um lugar acessível dentro da igreja é algo muito importante, que ele esteja
de frente para o intérprete e que não perca a visão do altar. É importante que ele veja a interpretação, mas é importante que ele veja o centro da missa. Isso numa missa comum, onde tem a presença do surdo. Para fazer a transmissão exige uma preparação ainda maior, porque nós precisamos de equipamentos, né? Os equipamentos que nos possibilitam fazer essa transmissão. A palavra de Deus pede para que os seus filhos sejam unidos pelo amor, e permitir que mais pessoas tenham acesso à Santa Missa é uma linda atitude. Eu acho que nós podemos fazer muito mais, preparar as nossas acolhidas na igreja para que o surdo tenha a possibilidade de participar da missa, se sentir em casa, né? Se sentir dentro da sua igreja, que na grande maioria das vezes na igreja em que ele foi batizado, né? E que ele deseja fazer um caminho e que muitas vezes perde esse caminho por falta de um direcionamento e de alguém que o conduza.